Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai contar, na verdade, recontar o que rolou no mundo da tecnologia em 2020. Né? Esse ano pandêmico, tivemos muitas movimentações aí no mundo da TI. Estou aqui ao lado da Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Chagas? Então, pois é, hoje a gente vai falar um pouco, né, do que aconteceu, quais foram as atualizações aí do mundo da tecnologia, quais foram as falhas, né? Muita coisa que aconteceu nesse momento de pandemia aí. E é isso aí. Então, com a gente aqui hoje temos o Otávio. E aí, turma, como vão vocês? Bom, hoje a gente vai falar aí desse ano atípico, vamos por assim dizer, assim, para não dizer mais, o ano em que descobrimos como é ficar preso dentro de casa. E vamos falar também de alguns eventos aí que aconteceram no mundo da tecnologia aí durante esse ano. Mas a gente está também aí com o nosso amigo João. E aí, pessoal, bom, relembrar é viver, e aí hoje a gente vai reviver esses 57 anos que se passaram em 2020. Também temos o Luiz para comentar, com seus comentários valiosos. Opa, tranquilo, pessoal. Vai ser bom comentar, porque começamos esse podcast nesse ano, né? Então nossa interação no podcast foi toda já remota, né? E o quanto que a gente aprendeu com isso. Vai ser legal falar sobre o trabalho remoto também. Muito bem. Então, vamos aqui agora falar dos eventos sem ordem cronológica, que a gente não é tão capaz de fazer isso bonitinho dessa forma, porque esse ano é muito difícil de lembrar das coisas em ordem cronológica, né? Mas eu queria começar falando aqui, né, antes da gente talvez contar do grande evento do ano, que foi a pandemia, o impacto delas, relembrar algumas coisas e pensar muito que eu acho que esse ano foi um ano que muitas invasões e hacks vieram à tona na mídia, né? Não posso falar com propriedade que talvez foi um ano que teve mais do que o ano passado, mas de fato tivemos falhas de segurança severas em grandes players do mercado, né? E, então, por exemplo, a gente teve o hack do Twitter, que acho que até hoje o Twitter não soltou um post-mortem muito detalhado do que aconteceu, né? Vocês acompanharam essa falha aí que teve? Acompanhei e estranhei quando vi que metade da minha timeline estava pedindo Bitcoin, né? E era tipo assim, tudo bem, o Elon Musk pedir Bitcoin, você até acha que pode ser ele mesmo, né? Porque ele é tipo um bot. Mas aí quando começou a ter outros usuários, você começa a estranhar. Olha lá, com o Elon Musk pode ser o primeiro Android, hein? E a reação do Twitter foi simplesmente, cara, acabou, ninguém posta nada, entendeu? Isso foi uma reação muito engraçada também, né? Assim, dentro das medidas dele, foi a medida que eles acharam a melhor, mas foi muito estranho, assim, de repente todo mundo travado, né? Assim, a galera toda travada, né? Não, aí que você se engana, Luiz, não foi todo mundo, foi só quem tinha conta verificada, então a máxima, né? Os humilhados finalmente foram exaltados aí. Exato. Deve ter sido um dia que a publicidade de influencer foi lá no chão, né? Assim, sim, com certeza. Tudo ferrou, né? Não, mas tem uma explicação, né? A conta verificada é quase um SSL do site, sabe? Tipo assim, se ela é verificada, você pode confiar que o Twitter dá o selo dele de que você pode confiar nessa conta. Então, se tem contas verificadas agindo como bot, é uma falha da credibilidade do Twitter. Então, por isso que ele barrou. Agora, se eu tô lá pedindo Bitcoin, o Twitter nunca falou que era pra acreditar em mim, entendeu? Então é muito nessa vibe. Exatamente. E parece que foi uma engenharia social que eles fizeram, que o ataque hacker se deu através de uma engenharia social para ter acesso a um painel de administradores do próprio Twitter, o que reforça aquele preceito de que o jeito mais fácil de você hackear, né, uma aplicação grande, um sistema muito grande, é aí através da engenharia social. Muitas vezes você, como atacante, né, você vai ali tentar enganar um usuário ou alguém que trabalha na empresa para tentar pegar esse acesso que você não deveria ter. E eu acho que uma coisa muito característica do ano foi que essa quantidade de ataques hackers, né, só para citar mais alguns por alto, como, por exemplo, os do próprio Ministério aqui do Brasil, né, a gente teve do Ministério da Saúde, tivemos do STJ, se não me engano, e esse evento de pandemia e todo mundo está usando serviços online, justamente expõe e torna esse ambiente ainda mais um alvo, né, para quem está querendo se dar bem aí de formas não boas. Por exemplo, assim, passando nessa negócio da pandemia que você falou, Jota, teve muito hack social dentro do auxílio emergencial, por exemplo, né?
que como estava todo mundo em casa, surgiu a oportunidade, assim, de pessoas receberam dinheiro com validação totalmente remota. Então, assim, acabou surgindo brechas e incentivando muito as pessoas a buscarem essas falhas também. Teve também a falha do FGTS, né, que alguns golpistas usaram o aplicativo da Caixa para roubar o FGTS emergencial, né, do pessoal. Muita gente. Bate um pouco com a do auxílio emergencial também. Exatamente. Esse FGTS eu não consegui pegar o meu até hoje, por sinal. Cara, aquele aplicativo não funciona no celular da Xiaomi, cara. Não sei porquê. Meu telefone não funciona nem a pau. Eu vou ter o prazer de discordar. Eu consegui, mas foi difícil. Maldito. Não é fácil, não. Mas, assim, esse esforço também foi uma parte muito interessante desse ano, né? O esforço de criar interfaces para fazer coisas que antes a gente era obrigado a fazer localmente, remotamente, né? E eu acho, mesmo com toda a dificuldade que eu particularmente tive com o aplicativo da Caixa, eu acho uma grande vitória, assim, porque é um aplicativo que simula um chat de WhatsApp. Então, eu imagino que uma pessoa mais velha que tem contato apenas com o WhatsApp, que é a grande rede social aí do pessoal mais velho, entrando no aplicativo de banco e vendo um layout que ele se enquadra, que ele entende, né? Que é um layout de chat, tudo por texto e conversa, né? Então, assim, teve um avanço muito grande nessa empreitada nossa de transformação digital, né? Sim. E assim, falando de falhas de segurança, teve uma outra muito grande no início do ano, que foi a do Zoom. Assim, na verdade, o Zoom nunca foi o mais seguro do mundo. Na verdade, ele tinha alguns problemas sérios até em relação à privacidade dos dados, etc., que acho que não é muito foco aqui do podcast de hoje, mas teve sim uma falha de segurança no início do ano, né? E o que tornou evidente que, por mais que o setor de TI se diz muito preparado para trabalhar com o trabalho remoto, né? Ele ainda negligencia muito questões de segurança, o que eu acho assim muito sério, porque se o setor de TI negligencia questões de segurança, quem vai defender isso, né? Se as próprias pessoas que sabem dos riscos disso negligenciam. O Zoom ele não estava preparado, né, para escalar tão rápido quanto ele escalou, né, com tanta gente usando, né, simultaneamente, né, o acesso aumentou muito com a pandemia, né. Então eles realmente tiveram grandes falhas de segurança aí, né, gente entrando em salas privadas, expondo coisas, né, em salas privadas. E eu acho que assim, se tivesse tido uma invasão no Zoom, vamos supor, um ano atrás, mesmo período, uma invasão no Zoom, o impacto midiático da notícia não ia ser tão grande. Falar assim, vazou o Zoom, conseguiram entrar numa sala e ficar só de ouvinte lá, por exemplo, aqui. Isso não seria tão impactante, né? Nesse ano, qualquer falha de segurança no Zoom, por exemplo, ou em um serviço que você está utilizando, foi mais impactante, né? Porque todo mundo começou a saber o que é Zoom, né? Assim, todo mundo hoje sabe o que é Zoom. Se perguntar na rua, você sabe, Zoom, chamada, o pessoal tem uma noção do que é, né? Então, a notícia ganhou mais peso, né? Então, postar na home da Globo, isso é relevante, né? Não é igual antes, que seria uma nota de rodapé ali, na parte de tecnologia. Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando é realmente uma consequência do disparo que houve, da explosão que houve de demanda por ferramentas digitais e acessos digitais que aconteceu em 2020, né? Então, acho que já é um bom momento da gente introduzir que a Covid e a pandemia e, enfim, o fim do mundo quase que foi, forçou todo mundo a se adaptar de diversas maneiras e o uso, a adoção de diversas formas de tecnologia no dia a dia das empresas e da vida pessoal mesmo das pessoas, criou problemas que antes não existiam e criou hábitos que antes não existiam também, né? Então, o que vocês acham que mais mudou aí ao longo desse ano para todo mundo? Eu acho que muitas das pessoas que tinham uma resistência a algumas tecnologias foram obrigadas a aprenderem, terem contato com essas tecnologias, né? Principalmente as que envolvem videoconferência, mas outras coisas também. E eu acho que assim, isso prova que quando tem interesse, o grande público em geral pode e consegue com muita facilidade aprender conceitos da TI, usar ferramentas, né? Eu acho que já dei um exemplo aqui em algum episódio para trás, da época que o WhatsApp ficou horas proibido
justiça de funcionar no território brasileiro e como que todo mundo aprendeu a usar VPN e já estava usando VPN no celular, enfim. Então, eu acho que às vezes a ocasião força algumas situações até de aprendizado, né? E até falando de um exemplo de um outro podcast que a gente já gravou aqui no Entre Chaves, com o Pix aí, né, eu acho que também agora vai mudar a forma que a gente paga pessoas, né, que a gente paga empresas, que a gente usa o dinheiro, que a gente usa o cartão de crédito, e isso eu acho que também vai acabar popularizando também mais a tecnologia, né, o uso do celular para fazer tudo. Então eu acho que isso vai mudar bastante aí como que a gente lida mesmo com a tecnologia mesmo, né? Até nesse podcast, uns meninos deu um exemplo, né? Que minha mãe já está usando o Pix, né? Assim, então, às vezes a mãe que nem usava tanto celular já aprendeu a usar o Pix, já está usando. Então, realmente as coisas vão popularizando mais mesmo, né? Mas nem tudo são flores, né? Com essa questão do trabalho remoto, né? E aí, puxando muito para a questão de TI, que é onde a gente está inserido, eu acho que traz uma série de desafios e dificuldades, né? Eu vejo problemas, por exemplo, na questão da interação entre os times, que fica muito mais difícil de ser feito remoto. Quando a gente fala de ritos ágeis, né? É lógico que dá para fazer uma transposição do mundo real para o virtual, mas não é a mesma coisa. Tem coisas que o olho no olho faz muita diferença. A própria gravação desse podcast, né? Ela é muito mais complicada sendo feita remota do que se a gente estivesse rindo um da cara do outro ao vivo. Então, traz uma série de problemas. Dependendo da empresa, as relações trabalhistas elas também ficam mais complicadas, pessoas que estão fazendo um excesso de horas extras porque estão trabalhando de casa. Então, eu tenho uma série de pontos de atenção e risco e perigo também que traz o trabalho remoto, né? Nem tudo são flores. E como criar esses limites, né? Assim, é muito de conforto, né? Eu acho que a maioria aqui conseguiu montar um lugarzinho para trabalhar, mas muita gente simplesmente não consegue, né? Então, assim, isso escancarou vários privilégios, né? Que a gente carrega, pelo menos eu Luiz, carrego comigo, e acredito que vocês também carreguem com vocês alguns deles. A gente está numa área que consegue se adaptar, que a gente conseguiu, por exemplo, a gente já trabalhava com notebook, então, assim, já acontecia de você levar um notebook para casa e trabalhar e finalizar uma coisa. Agora tem empresas que a pessoa trabalhava em desktop, né? Tiveram que adaptar todo esse fluxo da empresa para isso, né? E a pessoa chegando em casa, a gente trabalha com tecnologia, a gente tem um hábito de acabar estudando bastante em casa, então você já tem, normalmente já tem um local separado que você faz esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que forçou muito o mundo a entender um pouco mais como a gente trabalha também, né? Isso foi interessante para mim, as pessoas conseguiram entender um pouco mais do nosso mundo de trabalho mesmo. Eu acho até que a gente se adaptou muito rápido, né? Assim, aconteceu o isolamento, né? A gente de uma hora para outra teve que se adaptar a isso, e eu acho que a gente se adaptou muito rápido. A TI eu acho que se adapta muito rápido, a gente aqui, imagino que no meio de vocês aí também, né? A gente se adaptou muito rápido, exatamente por isso que você falou, Luiz. Já tem um computador, às vezes os clientes já eram de algum outro lugar, né? Que não eram presenciais. Então, eu acho que a gente conseguiu isso, mas realmente algumas empresas tiveram que mudar paradigmas, né? Tiveram que mudar o modelo de negócio delas, né? Para conseguir sobreviver. Se for pensar, por exemplo, uma empresa de contabilidade da vida aí, que, vamos dizer, os contadores vão de empresa em empresa para poder fazer lá toda aquela burocracia de ir na Receita para poder fazer todo aquele cadastro, emissão de imposto, todo esse tipo de coisa que eles faziam, tiveram que passar a fazer tudo dentro de casa, né? E igual o Luiz falou aí, essa estrutura dentro de casa, normalmente muita gente não tinha. Eu conheço gente que não tinha internet em casa, que usava internet só do celular. Aí você chega um ponto que você começa a ter que levar um computador para casa para poder trabalhar e não ter uma internet em casa, já fica muito pior. Assim, já gera um trampo danado. E não é toda empresa que está dando esse suporte para que o funcionário tenha um ambiente de trabalho minimamente aceitável dentro de casa, né? E assim, mas uma coisa que o Chagas pontuou na fala dele, que foi a parte a dificuldade da interação social, né? E isso eu ainda vejo como uma grande barreira. Eu acho que a parte de trabalho, efetivamente, assim, a gente conseguiu lidar com ela razoavelmente bem, mas essa parte de criar laços, criar relações, eu ainda continuo muito mais preso às relações que eu fiz antes de começar a trabalhar em casa do que as relações de trabalho que eu criei
depois que eu comecei a trabalhar em casa. Então, acho que toda essa dificuldade de integração e descobrir como funcionar dentro desse processo e tratar a sua cabeça para ela continuar produzindo e para você continuar bem psicologicamente, mesmo trabalhando dentro de casa, sem ver tantas pessoas, sem poder ter tantas interações diversas, né? Eu acho que esse é o próximo passo do desafio que a gente está começando a lidar agora batendo aí já o final do ano, né? Já batendo mais tempo de isolamento. O que eu acho sobre isso, né, das interações, é que, de fato, existem times agora, né, que a gente trabalha, inclusive nesse do Pix mesmo, que foi desse último episódio que a gente gravou, que os times trabalham sem conhecer mesmo as pessoas pessoalmente, né? E isso vai começar a ser uma realidade muito mais comum do que a gente pensava antes, né? Antes a gente estava o tempo inteiro ali com aquele time e conhecendo as pessoas, né? E tomando café com elas, almoçando com elas. E agora, com essas, né, diminuições de barreiras aí, a gente acaba que vai começar a trabalhar com pessoas também que estão em outros lugares, que a gente não vai conhecer elas pessoalmente de fato, né? O máximo que a gente vai conhecer elas pela tela do computador, né? Então, acho que isso vai se tornar uma realidade também, muito mais comum aí. Eu acho que já está bem consolidado na nossa realidade. E uma outra coisa que eu percebo que mudou fundamentalmente aí ao longo da pandemia é a questão da educação à distância, né? Tem várias universidades, várias escolas, na verdade, praticamente todas, que tiveram que migrar muito o sistema que eles tinham de ensino e de educação para uma forma remota. E eu acho que não só eles, mas também várias palestras, várias conferências, vários eventos que aconteciam exclusivamente de forma presencial, tiveram que dar um jeito de ou não acontecer ou acontecer online. E, de certa forma, isso contribui um pouco para uma universalização do conhecimento. Claro, há muitas pessoas que, por falta de ferramentas como um notebook, como um acesso mínimo à internet, estão excluídas disso, o que é uma pena, e a gente tem que, enfim, estudar isso, ver como melhorar, contribuir para várias ações de doação que existem, né, de doação de notebook, enfim, mas eu vejo que se tornou muito mais acessível hoje, por exemplo, eu ir para uma conferência que é na Europa, porque agora ela não acontece na Europa, ela acontece no YouTube, por exemplo, né? Ou então em alguma outra plataforma paga. Eu acho que isso é interessante. Eu não sei se quando a pandemia deixar de ser uma coisa, né, o isolamento deixar de ser uma coisa presente, eles vão voltar totalmente para o modelo antigo, ou se vai haver um híbrido em que tanto quem está lá presencialmente vai, quanto quem está de longe consegue também comparecer. Assim, dentro dessas mudanças, Jota, que você está falando, teve uma mudança no ensino, mas a gente teve uma carga demissional muito grande em outras áreas, né? Assim, restaurantes, puxa, muita coisa, atendimento ao público, lojas, né? Tiveram reduções muito grandes. E o impacto que eu acho que isso vai ter, olhando para uma retrospectiva de TI, é que eu acredito numa migração muito grande de parte desses profissionais para nossa área, né? Assim, já estava tendo isso, né? Já tem muitos profissionais que vêm de outras áreas, há muito tempo isso já acontece, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma carga maior ainda de profissionais sendo recebidos de outra área nos próximos anos, né? E os cursos online que você falou vão ter um papel fundamental nisso, né? Esses bootcamps, né? O arrasta para cima, o famoso arrasta para cima, eles vão entrar muito nesse papel de transformar essas pessoas em profissionais, e muita gente adaptou e agora conhece essa forma de aprendizado, né? Com certeza, eu vejo que antes existia um certo preconceito com qualquer modalidade de ensino que era remota e exclusivamente online, mas que isso aí deve cair um pouco. E o mundo de TI, ao meu ver, pelo menos, sempre foi mais aberto a essas questões, né? E eu acho que essa vinda de novos profissionais para a área vai agregar muito, porque, assim, pessoas de diferentes meios, de diferentes perspectivas, conseguem ajudar muito na ideação de novas criações, né? Então, se você vai contratar 10 funcionários, você não quer contratar um funcionário e 9 cópias dele. Você quer contratar pessoas diferentes que consigam contribuir de formas diferentes. Então, acho que isso aí pode ter contribuições muito legais para o mercado de TI como um todo mesmo. E para todo o mercado, né? Mas mudando um pouquinho do assunto, porque acho que, inclusive, se a gente quiser, a gente pode ter um episódio só focado nos impactos da pandemia, né? São muitos. Vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias e anúncios que foram feitos ao longo de 2020, né? O que vocês querem destacar aí do que vocês viram de bacana? Otávio, só deixa. Eu posso começar aqui então, né? Finalmente, finalmente abemos .NET 5, né?
A Microsoft, depois de mais de um ano aí inteiro aí trabalhando no lançamento da tão sonhada plataforma que unifica todos os conceitos do .NET, mais o ASP.NET Core, mais o Machine Learning.NET, mais o Xamarin, mais o N outras ferramentas que estavam separadas em forma de SDK diferente em uma única plataforma. Agora, na primeira segunda semana de novembro, agora, eles finalmente lançaram o .NET 5, que já estava sendo testado pela comunidade aí, já ao longo do ano aí, testado bastante pela comunidade aí no geral, assim, junto com isso veio as novidades da nova versão do C#, né? C# 9 está cada vez ainda a Microsoft tentando seguir a linha de vamos tentar tornar o C# um pouco mais funcional, mas não sendo uma linguagem funcional, né? Vamos trazer conceitos funcional para cá. Trouxe boas novidades aí pro C# para ficar a linguagem um pouco mais fluida no desenvolvimento. E não só o C#, assim, acho que as linguagens tradicionais todas continuaram tendo evoluções, né? O Java, o Python tiveram updates importantes também ao longo do ano. E a própria computação na nuvem, né? Tanto os grandes players aí, Microsoft, Google e AWS, inclusive da data da nossa gravação do podcast, né? A gente acabou de ter o reInvent aí, anunciando muitas novidades. Você vê que tem uma consolidação grande aí nos serviços da nuvem, porém, né, eu vou já ponderar como outra coisa que aconteceu em 2020, foram falhas nos serviços na nuvem, né, a AWS aí, algumas regiões ao longo do ano caíram, a gente viu aí o iFood fora do ar algumas vezes ao longo do ano por culpa da disponibilidade de serviços da AWS. Se fosse só o iFood, estava bom. Só dando um exemplo aí que fácil das pessoas terem percebido, mas apesar que isso vai ficar mais para o outro episódio que vamos gravar sobre projeções, mas eu acho que isso já indica, inclusive, uma questão sobre a dependência da nuvem, né? Apesar que grande parte dos serviços hoje em dia ainda não estão na nuvem, mas eu acho que isso vai ficar muito evidente, considerando ainda mais as falhas que a gente tiver em 2020, né? Mostrando essa dependência. Porém, entretanto, todavia, muitos recursos novos e interessantes foram anunciados por esses players, o que mostra um crescimento, né, da utilização deles e uma evolução das ferramentas. A concorrência desses players está gerando um show de features aí, né, por enquanto. Mas uma coisa muito importante que eu sinto que a computação na nuvem está sendo um player muito grande para poder consolidar isso, são coisas que antes não eram como código, agora como código. Eu não achei um jeito melhor de falar isso, mas, por exemplo, política de segurança como código, diagrama como código. A gente está começando cada vez mais a migrar coisas que não eram código para código, e acho que muito disso vem por causa do sucesso da infraestrutura como código, que foi muito habilitada por esses players, né? Não é dependente deles, mas eles evangelizaram esse público, né? Então, acho que assim, a gente está cada vez mais trabalhando com código em pontas que a gente antes não trabalhava com código. E é engraçado que uma das grandes apostas de 2020 era de ferramentas low-code, né? E aí, inclusive, eu sou muito ignorante no assunto, provável que muitas dessas ferramentas de low-code devem ter crescido aí, considerando a demanda, né, e prazos cada vez mais apertados de entrega. Então, é engraçado, ao mesmo tempo, ver o crescimento de uma iniciativa low-code, né, voltada aí para aplicações mais para o lado do BPM, mas, enfim, automações e entregas um pouco mais rápidas, mas, ao mesmo tempo, crescendo no lado da codificação mais tradicional. Né? Eu acho que eles trabalham em paralelos diferentes, né? Eu acho, minha visão, tá? E igual o Chagas falou, é uma visão míope a minha também. Eu acho que os low-codes ele acabam entregando soluções velozes para a gente fazer um MVP, para a gente testar alguma coisa, mas a gente acabou tendo muita gente querendo virar Netflix, querendo virar essa possibilidade de ganhar assinatura, né? A assinatura, o modelo de venda de assinatura ficou muito forte e dentro dele você acaba precisando escalar muito, ter algumas demandas. Então, quando você vai para a nuvem, você acaba, vou ter que escalar muito, eu já vou colocar minha infraestrutura como código, fica mais fácil, fica mais rápido, assim. Então, você acaba namorando muito como código quando você pensa em soluções um pouco maiores, né, de lidar com o cliente, né. Como o próprio iFood que a gente falou mais cedo. Trazendo para o campo do front-end, esse ano a gente não teve grandes mudanças, né? Nós tivemos a evolução de uma arquitetura e de tecnologias que eu vejo como
se tornando cada vez mais consolidadas e, portanto, evoluindo incrementalmente. A gente tem uma grande promessa do WebAssembly, que é a coisa que mais pode ter ser um game changer, né, talvez, mas de resto as coisas estão evoluindo incrementalmente. Então, o TypeScript continua sendo cada vez mais usado, se tornando uma linguagem cada vez mais consolidada entre os usuários. O React, ele continua sendo aí a framework ou biblioteca, né, polêmicas, mais utilizadas, mas agora surge uma pequena crítica de que o React ele está sendo usado às cegas, igual o jQuery era usado às cegas um tempo atrás, o Redux, enfim. Mas uma coisa interessante é que tanto o Angular quanto o React, eles têm apostado muito nas últimas versões em, ao invés de colocar features visíveis novas, atuar um pouco ali nos compiladores, né, nas partes internas de cada um deles e melhorar features não visíveis a nós programadores, né, mas assim perceptíveis, como por exemplo o tempo de build das aplicações, o tamanho de bundle que tem que ser cada vez menor. Isso está sendo bem legal. O Angular ele tem feito um trabalho ele está trabalhando bastante, atuando bastante em cima disso. E mostra cada vez mais a tendência, né, e a preocupação de que aplicações web estão se tornando complexas, então a dinâmica e a performance dessas aplicações é uma preocupação. Uma coisa que eu tenho para destacar aqui em relação ao front-end, também, o João, que bom que você tocou no assunto, é que, assim, voltando lá puxar a sardinha um pouco da Microsoft de novo, a Microsoft voltou a investir pesado lá no Blazor, né, que, vamos dizer, hoje o TypeScript e JavaScript se vendem muito naquela estrutura assim, é a linguagem full stack, então você consegue desenvolver Node em Angular, em React, igual você acabou de falar, tudo utilizando a mesma linguagem. Então você pensa ali, o programador full stack é o cara que consegue desenvolver tudo em TypeScript e JavaScript. Porém, a Microsoft está tentando aí de novo, né? A gente sabe que tem algumas frustrações aí passadas da Microsoft com o MVC, com o WebForms, e agora ela está tentando de novo agora emplacar um framework front-end aí, que é o Blazor, e ele é muito e a parte dele de front, que quando você trabalha com server-side, está muito focado para o WebAssembly, né? E vamos ver se isso vai emplacar de novo, né? Mas ela tem investido muito pesado nisso. Vocês vão conseguir emplacar isso, né? É uma luta muito difícil, né? O público do front-end é muito diferente do público que a Microsoft está acostumada a lidar, né? Ela está tentando, o TypeScript é uma iniciativa dela, né? E ela está conseguindo ali um sucesso bem considerável, mas eu sou muito descrente relacionado ao Blazor, assim. Não, concordo com você também. De futuro, no próximo episódio, galera, vamos falar de 2020. Sobre o JavaScript, eu vi algumas pesquisas falando também que é a linguagem mais desejada numa contratação, né? Exatamente por ser uma linguagem meio full stack aí. Mas uma coisa que eu queria falar sobre retrospectiva, né, tem um pouco a ver também com a pandemia, apesar de a gente já ter passado por esse assunto, mas o fato do conceito do data-driven, né, que eu acho que foi também um conceito que está crescendo, que já esteve crescendo nos últimos tempos, mas continua em crescimento, que é tomar decisões baseadas em dados, né, e não em suposições ou qualquer coisa, em achismo, né? E eu acho que com a pandemia cresceu mais ainda, né, exatamente porque as empresas precisaram adaptar muito rápido, prever coisas, reagir em tempo real. E aí eu acho que as análises preditivas que a ciência de dados traz acaba ajudando também com isso, né? Então, eu acho que as empresas começaram a falar um pouco mais sobre isso, e aí, com isso, eu acho que o Python também, que você até mencionou, Charles, que é uma das linguagens mais desejadas e também continua em crescimento, também faz sentido, né, em relação a esse conceito do data-driven, exatamente, que o Python está aí auxiliando a projetos de ciências de dados e machine learning, né? Então, acho que faz todo sentido ser uma linguagem que continua crescendo. Sem sombra de dúvida, assim, eu acho que é engraçado, né? De forma geral, todas as áreas do TI cresceram em importância e em demanda, né? Você citou aí a questão do data driving, eu acho que não só ele, mas questões de governança, de DevOps, questões de computação na nuvem, programação mais tradicional, banco de dados, data lake, a demanda toda foi muito grande em 2020 e que mostra, né, um mercado de TI muito aquecido e do jeito que as coisas estão, deve continuar assim, né, por alguns anos. E aí,
fechando um ciclo legal, né? A gente falou de curso online, né? A gente já linkou com o mercado crescendo, gente começando a chegar, então assim, tem um ano bem empolgante aí pela frente que a gente vai falar no próximo episódio. Sim, então fiquem ligados aí no próximo episódio. Vamos falar sobre as projeções para 2021. O Jota brincou, vai ser o nosso compromisso com o erro. Então, venham aí terça que vem escutar a gente falar sobre um monte de bobagem que pode ou não acontecer. Com isso, encerramos aqui o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí um beijo no coração de cada ouvinte e até mais. Até mais. Falou, galera. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Falou.